literatura clássica. Então, na aula passada eu falei um pouco sobre conteúdo, sobre métodos. Hoje eu quero falar então sobre literatura clássica. Esse será o meu tema agora dessa aula. Se nós definimos que educação é a busca pela verdade, que vai tornar possível que você seja um homem completo, eu acredito que a Bíblia deve ser parte central da educação e depois a literatura clássica. O que é algo clássico? Clássico é aquilo que, por ser tão bom, o tempo não consegue corromper. Por exemplo, existe a música de verão e a música de uma vida toda. Existe o Rebolation, que por ser tão ruim dura um verão, e existe Jesus, a alegria dos homens, que os séculos passam e continua sendo bom. Então, se há uma definição primária aí sobre educação clássica, sobre aquilo que é clássico, com certeza é isso. É aquilo que é tão bom que o tempo não pode corromper. Nesse sentido, os livros clássicos, eles falam de valores, de coisas que tocam a alma humana, que tocavam a alma humana há 500 anos e continuam tocando. Falam de verdades transcendentes, que nos levam para além de uma existência pequena e miserável. Livros que arrebatam a nossa alma por falarem de valores que são o anseio mais profundo da alma humana. E é nesse sentido que a gente começa com os contos de fada. O quanto que isso é fundamental para a formação dos nossos filhos. Os antigos ensinavam suas crianças com base nos contos de fada, com muitos contos de fadas. O que são os contos de fadas que durante muitos séculos foram usados como instrumento de educação das crianças? Ora, eu gosto de definir os contos de fadas da seguinte maneira. O conto de fadas ele é como provérbios narrado de maneira... São os contos de fadas sendo contados ali por meio de histórias. Histórias fictícias, histórias maravilhosas que elevam a alma daquelas crianças. São dicas rápidas de sabedoria. O livro de Provérbios, ele fala sobre, por exemplo, sobre o preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso, ele não consegue adquirir nada na vida, porque ele ama tanto a preguiça, como ele ama tanto a preguiça, ele terminará os seus dias na pobreza. É isso que Provérbios anuncia. E aí você tem, por exemplo, o conto de fadas, as histórias, os poemas da cigarra e da formiga. São várias versões. E, de maneira resumida, a cigarra estava cantando no verão e aconselhando a formiga a parar de trabalhar, a curtir o momento, vamos curtir o momento. E então a formiga disse, não posso fazer isso, eu preciso ajuntar para o inverno. E a moral da história é muito simples, que nós, enquanto jovens, nós devemos nos dedicar para nos prepararmos para a velhice, para os dias de inverno. É isso que os contos de fadas, então, nos ensinam. Parece algo simples, mas é fundamental. Quantas pessoas chegam ao final dos seus dias vivendo de maneira terrível, justamente porque, como a cigarra, elas estavam lá na juventude da vida apenas querendo curtir o momento, apenas querendo se divertir. Dessa maneira, a vida dessas pessoas, no fim de seus dias, é um inferno, é um tormento. A Bíblia o livro de Provérbios fala sobre o conhecimento como algo mais importante do que o ouro. Busque obter conhecimento, mais do que obter dinheiro. É nesse sentido que Chapeuzinho Vermelho tem tudo a ver com isso. Uma história que as pessoas podem achar que é uma bobeira, de maneira alguma. Ela é uma história tola e simples. É espetacular, é simplesmente genial. Genial, e é por isso que é clássico. E é nesse sentido que eu aconselho a ler Chapeuzinho Vermelho nas versões antigas, na versão raiz. E não nessas versões gourmetizadas, para atender o paladar moderno de homens que sentem nojinho diante da verdade, que é um prato pesado, que costuma fazer mal a estômagos frágeis. Porque na história que a gente ouve hoje, de Chapeuzinho Vermelho, ela resume assim. Chapeuzinho Vermelho tem que levar bolinhos para sua avó, e sua mãe lhe diz, olha, não fale com ninguém no bosque, e por aí vai. Então, Chapeuzinho Vermelho fala com o lobo, e o lobo acaba indo para a casa da vovó da Chapeuzinho Vermelho, come a vovó da Chapeuzinho Vermelho, se veste como se fosse a vovó. Chapeuzinho Vermelho chega lá e não reconhece a sua avó, ou melhor, não reconhece o lobo e fica perguntando, olha que dentes grandes, e a gente sabe de tudo isso. No final,
o lobo come a Chapeuzinho, e na história gourmetizada, na história moderna, há um lenhador que vem para salvar Chapeuzinho Vermelho. Abre a barriga do lobo e retira Chapeuzinho de lá. Na versão original não era bem assim. Na versão original é assim. Chapeuzinho Vermelho, extremamente estúpida, porque era sobre isso, é sobre isso que o conto de fadas está contando, está narrando a estupidez humana. Chapeuzinho não consegue notar o óbvio, que aquilo ali não é a avó dele, não é a avó dela. Como que ela não consegue perceber isso? Como que ela não consegue perceber uma coisa tão gritante? Mas ela não vê, porque os estúpidos não conseguem enxergar a realidade, não conseguem enxergar a verdade, nem que ela bata neles como um caminhão. Os estúpidos são assim. E então, Chapeuzinho, por não reconhecer que ali havia um lobo, Chapeuzinho é devorada. Fim. Sim, não tem lenhador. Porque essa é a vida. Você não tem sempre chances para ser estúpido. Às vezes, você pode ser estúpido somente uma vez. Somente uma vez. Um dia você decide para impressionar os seus amiguinhos, o seu filho decide para impressionar os amiguinhos, ele decide pular de uma ponte. E ele vai e se arrebenta todo lá embaixo. E às vezes não há outra chance. Não há outra chance de sermos estúpidos novamente, porque a vida real é assim. A vida real é perigosa. Por isso, os antigos contavam essas histórias para as crianças. Era um mundo recheado de perigos, estupradores, homens malignos, homens assassinos. Essas histórias, então, visavam alertar as crianças desses perigos, mostrando o quanto que a vida era e é perigosa. Mas aquelas pessoas que não conseguem enxergar a realidade, não conseguem enxergar o perigo, elas tendem a ter uma vida totalmente arrasada e destruída. Por exemplo, uma menina que não consegue ver, ela olha para o menino e o rapazinho, ele não gosta muito de trabalhar. Mas a barriga do rapazinho é chapada. Essa menina não consegue identificar essa realidade. Esse rapaz não vai me dar futuro algum. A família diz, todo mundo diz, está todo mundo vendo que aquele menino, ele não dá futuro para ninguém. Está todo mundo vendo que ele é um lobo, mas a menina, cega por suas paixões, não consegue enxergar isso. E aí então acaba se relacionando com o rapaz, engravida do rapaz, o rapaz vai embora e está lá uma menina totalmente destruída. É sobre isso que a história Chapeuzinho Vermelho está falando. Ela não está só ensinando coisinhas bobinhas para as crianças dormirem. Ela está falando, essa história está falando sobre a realidade, que os homens estúpidos tendem a se dar mal. Era com base nesses contos de fada que as crianças eram ensinadas. Por quê? Porque são verdades que nunca deixam de ser verdades. Essas verdades são verdades transcendentais. Agora, se os livros clássicos, se os contos de fada são esses ensinamentos, essas dicas rápidas de sabedoria, nós temos então os grandes livros clássicos. Qual a diferença desses grandes livros clássicos para os contos de fada? Se os contos de fada são dicas rápidas de sobrevivência, como trabalhe para que você prospere, não tenha uma velhice turbulenta, aprenda a enxergar o mal que está diante de nós o tempo todo para que você não seja devorado, dicas rápidas de sabedoria, isso que se resume os contos de fada. Os livros clássicos, eles retratam os grandes anseios da alma humana. Eternidade, justiça, vocação, destino. Por exemplo, vamos pegar o livro Moby Dick. O professor José Moniz chama Moby Dick de o maior livro americano já escrito. Moby Dick se resume em um homem chamado Acabe, que queria se vingar de uma baleia que lhe arrancou a perna. E ele passa toda a sua vida procurando essa grande baleia, Moby Dick. E óbvio, o final, e aqui eu vou dar o spoiler, o final é que todo mundo morre, e todo mundo se dá mal, a natureza, a baleia, mata todo mundo. Qual é a história, qual é a grande lição transcendental que essa história de Moby Dick tem a nos dizer? Que nós, seres humanos, somos limitados pela nossa natureza. É simples isso, mas se você é um homem, você não pode fazer tudo o que você quiser. Você não pode ter um filho. Você é um homem. Nós somos limitados pelas nossas aptidões, pelos nossos talentos. Eu sei, hoje,
numa época totalmente antropocêntrica, onde o homem é o centro do universo, onde Deus deixou de ser o centro da nossa existência e nós passamos a ser os nossos próprios deuses, nós aprendemos que, desde que eu me dedique, eu posso fazer qualquer coisa. Ora, essa é uma das frases mais estúpidas que a nossa geração diz. Porque essa frase supõe que eu sou uma espécie de Deus, que desde que eu tenha uma vontade muito bem resolvida, eu posso fazer qualquer coisa. Somente Deus pode dizer, eu quero fazer isso e eu vou fazer. Nós somos seres humanos, somos limitados por inúmeras circunstâncias. A quantidade de pessoas que eu conheço são pessoas frustradas, justamente porque elas ouviram isso. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês fazem o seu próprio destino. Isso é tolice. Nós não fazemos nem mesmo a nossa própria cama, se Deus não permitir. E saímos pelo mundo acreditamos que nós somos invencíveis, que desde que nos dediquemos podemos fazer qualquer coisa. É mentira. Isso é mentira. E os gregos sabiam disso. A Ilíada de Homero é outro livro clássico. E gira em torno da história dos gregos brigando contra os troianos. E por conta da bela Helena.